Sabe aqueles momentos em que você esbarra em algo que muda sua vida de forma inesperada? Foi exatamente o que aconteceu comigo quando, ao arrumar o quarto dos meus pais, encontrei um livro empoeirado na estante. A capa preta com letras vermelhas chamava a atenção. Mais esperto que o diabo. O título parecia exagerado, até meio cômico, mas algo me fez folhear. 3 horas depois, eu ainda estava sentado no chão, completamente envolvido. E hoje quero compartilhar com você porque esse livro, guardado por 75 anos, tem o poder de transformar sua forma de pensar. Escrito por Napoleon Hill em 1938, Mais Esperto que o Diabo não é apenas mais um livro de autoajuda. Ele é uma suposta entrevista entre Hill e o próprio diabo, ou como ele se apresenta, Sua Majestade. Antes que você torça o nariz, entenda, o diabo, aqui, não é uma criatura mística, é uma metáfora, uma representação dos pensamentos negativos, do medo, da procrastinação, dos inimigos invisíveis que vivem dentro da nossa mente. Hill escreveu esse livro num dos períodos mais sombrios da história, logo após a Grande Depressão e as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Mas o manuscrito foi considerado tão ousado que ficou trancado por décadas. Só foi publicado mais de 70 anos depois. E por que tanto segredo? Porque Hill expõe, sem rodeios, como o medo é usado para nos controlar, e como instituições como a escola, a religião e até a mídia, às vezes sem querer, reforçam padrões que nos mantêm presos na mediocridade. Mas vamos direto ao ponto. O que faz desse livro algo tão impactante? Primeiro, a definição de quem é o diabo. Segundo Hill, ele não vive no inferno, com tridente e chifres. Ele vive dentro da nossa mente. Ele aparece na forma daquele pensamento que diz "você não consegue", ou na voz que insiste "melhor não tentar, vai dar errado". Ele vive no medo, na procrastinação, nas desculpas que inventamos para não agir. Quantas vezes você já adiou um projeto por medo de fracassar? Quantas vezes ficou paralisado, esperando o momento certo? Eu mesmo adiei por 3 anos o início de um negócio porque achava que não estava preparado. Quando finalmente tomei coragem, percebi que já poderia estar muito mais longe se tivesse começado antes, mesmo errando no caminho. Outro conceito forte do livro é o da alienação. Hill diz que a maioria das pessoas vive alienada, e não no sentido político ou espiritual, mas mentalmente. Gente que não pensa por conta própria, que segue o fluxo, que aceita o que os outros dizem sem questionar. Gente que vive mais no piloto automático do que com intenção real. Ele fala ainda sobre as armas do diabo: medo, dúvida, indecisão, preguiça, procrastinação, e como esses pequenos hábitos vão minando nossa confiança até nos afastarem completamente dos nossos sonhos. Mas o livro não para na crítica. Ele mostra também como vencer essa batalha mental. Hill apresenta 4 armas poderosas para sermos mais espertos que o diabo. A primeira é a decisão definitiva. Não é "vou tentar", é "eu vou". Quando você decide com firmeza, ativa uma força interna poderosa. A maioria das pessoas falha não por falta de talento, mas por falta de decisão. A segunda arma é o pensamento independente. Hill diz que quem pensa por conta própria já sai na frente da maioria. Isso não significa ignorar conselhos, mas questionar, refletir, usar o próprio julgamento antes de aceitar qualquer ideia. A terceira é o propósito definido. Quando você sabe exatamente o que quer, é mais difícil se distrair com medo ou dúvidas. Um propósito claro funciona como um farol. Mesmo em meio à tempestade, você sabe para onde está indo. E a quarta é o hábito da ação positiva. Não espere confiança para agir. Haja, e a confiança virá. A ação gera movimento, e o movimento quebra o ciclo do medo. Um ponto surpreendente do livro, e que mostra como Hill estava à frente do seu tempo, é quando ele fala sobre a energia sexual como força criativa. Ele afirma que essa energia pode ser transmutada, ou seja,
canalizada para criar, empreender, realizar. E isso não significa reprimir, significa usar essa potência para construir algo maior. Hill também critica como instituições podem, mesmo sem intenção, reforçar pensamentos limitantes. Quando a escola ensina obediência em vez de criatividade. Quando a religião prega o medo em vez do amor. Quando a sociedade recompensa o conformismo em vez da inovação. Ele não ataca essas instituições diretamente. Pelo contrário, ele diz que usadas com consciência, elas podem ser fontes de luz. Mas alerta, precisamos estar atentos ao tipo de mensagem que estamos absorvendo. Depois que li esse livro, comecei a aplicar os princípios. E não foi fácil, mas foi transformador. Primeiro, tomei uma decisão definitiva, sair da inércia e começar meu próprio projeto. Não esperei estar pronto, apenas comecei. Depois, substituí o medo por ação. Em vez de alimentar dúvidas, comecei a dar pequenos passos. Mesmo com medo, mesmo com incertezas. Busquei clareza de propósito, o que eu realmente queria. Por quê? Como isso ajudaria outras pessoas? E principalmente mudei meu ambiente mental. Parei de consumir conteúdos negativos. Me afastei de pessoas que drenavam minha energia. Comecei a me cercar de quem também estava em busca de crescimento. 3 anos depois, meu projeto virou um negócio sustentável, satisfatório. E isso só foi possível porque mudei minha mentalidade. Mais esperto que o diabo não é um livro fácil. Ele cutuca, ele incomoda, mas ele mostra que nossos maiores inimigos não estão lá fora, estão dentro da nossa mente. Se você sente que está travado, se tem medo de mudar, se vive adiando o que realmente quer, esse livro pode ser exatamente o que você precisa. Porque a verdade é simples, você pode ser mais esperto que o diabo, basta decidir.